Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal de Pai para Filho. Estamos alguns dias aí sem postar vídeo, mas agora a gente voltou aí à tona e vamos continuar falando, né, sobre Santos Futebol Clube. Só que antes eu queria pedir para vocês, como sempre, me ajudar, né, curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e o principal, não deixar de seguir a gente no canal. Dá uma força pra gente. A gente está com a meta de conseguir chegar a 50 seguidores até o final do mês. Então a gente pede que vocês nos ajudem aí, nos siga no canal, pede para um amigo estar seguindo. Vamos aumentar o nosso grupo de santistas aqui no canal, tá certo? Vamos falar hoje um pouquinho então Vamos falar sobre o Cuca, né? O treinador do Santos que vem demonstrando algumas mudanças, né, nos treinos, no ambiente, né? Não vou nem falar no treino, vou falar no ambiente do Santos Futebol Clube. Consegue se ver em algumas notícias aí que ele tem tentado agregar, né, o elenco, aproximar os jogadores. Ontem mesmo ele fez algumas, não vou falar brincadeira, mas algumas dinâmicas com o elenco, tentando fazer com que eles se aproximem mais, sejam mais unidos, mais entrosados, e isso daí acaba que, na minha visão, acaba ajudando muito, né, no ambiente do clube. O Santos que nos últimos, né, treinadores que tiveram, notava-se que os treinadores estavam meio perdidos, não tinham muito, eu vou dizer como que eu posso falar? Eles não tinham um padrão, vamos falar assim, né? Eles simplesmente treinavam jogo, treino, jogo, e não tinha um momento ali com o elenco. Já com o Cuca você começa a notar que ele tem um padrão dele, que ele tenta trazer o elenco junto para ele, que ele tenta fazer com que o elenco, assim como ele falou no dia da apresentação dele, ele tenta fazer com que o elenco se entrose, né? E isso daí acaba favorecendo, né, ele mesmo, porque com isso ele acaba se aproximando mais dos jogadores, fazendo os jogadores se aproximarem um do outro, e isso daí dentro de campo, depois tem uma ajuda, uma melhora muito grande. Então eu acredito que essas dinâmicas que ele cria são dinâmicas que ajudam bastante, não à toa que o Cuca, ele tem no seu histórico de todos os clubes que ele passou, ele conseguiu realmente arrumar, né? Arrumar não, né? Ele conseguiu, vamos falar arrumar a casa, conseguiu consertar o ambiente. Então, assim, o problema do Cuca nunca foi a questão de não conseguir melhorar o ambiente, melhorar o clube, porque ele sempre foi um bom gestor. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar. Então o Cuca sempre foi um bom gestor, né, no seu histórico aí de todos os clubes que ele passou. Ele sempre conseguiu arrumar a casa. A única coisa que a gente fica com o pé atrás, e que eu até já fui, né, quando anunciou a contratação, eu fui contra, né, porque o problema do Cuca sempre foi a questão de deixar trabalhos pela metade. Ele vem, arruma o clube, conserta o ambiente, mas o problema é que aí depois ele vai, deixa tudo isso que ele conseguiu arrumar e vai embora. A última vez colocou doença da família, e aí ele inventa uma história e ele deixa o serviço pela metade. Então, assim, o único problema do Cuca é nesse caso. O que a gente espera é que, ao contrário dessas outras vezes, ele dê sequência, né, ao trabalho que ele vem fazendo. Eu vou ser sincero para você, eu acredito que ele vai melhorar muito o time do Santos, e o Santos vai começar
colher frutos, né, desse trabalho que ele vem fazendo, né? Não à toa no último jogo, que eu até não comentei aqui no canal, contra o Cruzeiro, já dava para ver algumas mudanças, né, do Cuca no elenco, na questão defensiva falando. Na questão ofensiva eu vi que não teve muita melhora não. O time jogou mesmo pelo empate, quase foi premiado no final do jogo com um golzinho aí que depois o VAR acabou anulando. E é incrível a quantidade de vezes que o Santos é prejudicado pela arbitragem em lances capitais, vamos falar assim. Então, assim, eu acredito que já dá para se notar melhoras com o Cuca, né? Um treinador que sempre na sua carreira sempre deixou marcas positivas, mas que o final é sempre o problema, né? E como eu disse aqui, espero que desta vez ele consiga dar sequência, né, ao seu trabalho e que faça, né, uma boa campanha aí com o Santos. Ainda é muito cedo para falar se deu certo ou se não deu certo, mas que a gente começa a ver que está melhorando o ambiente, está melhorando, né, os treinos, os treinamentos, que são coisas que sempre foi o problema no Santos. Então, assim, a gente espera que possamos colher frutos melhores, né, com o Cuca. A gente sempre vai torcer para dar certo. Por mais que a gente lá atrás é contra a contratação, acha que outras pessoas poderiam ser melhor, mas a gente jamais vai torcer contra. O que a gente quer é o bem do nosso clube. E a gente torce muito para que dê certo e para que esse ano ainda possamos colher os frutos que ele vem fazendo, né, no dia a dia com os jogadores. Tá certo? Vou ficando por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês que tiveram comigo nesse vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, me ajuda, vamos fazer esse canal crescer, tá? Curte o vídeo, compartilha com um amigo e o principal, segue a gente no canal, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não segue a gente no canal. Dá essa forcinha pra gente, tá? Vamos fazer com que esse canal cresça aqui no YouTube e o nosso grupo de Santista cresça cada vez mais, tá certo? Tamo junto.